Olá, amigos, alunos da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui. Quarta-feira, 22 de abril de 2020. O título do estudo de hoje é Poderes Invisíveis em Atuação. Convido você para orarmos, para iniciarmos o estudo e a leitura da palavra. Maravilhoso Deus, agradecidos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu plano da salvação para cada um de nós, oramos te pedindo orientação sobre o estudo bíblico de hoje. Permite-nos compreender a tua vontade para nossas vidas. Em Jesus Cristo oramos. Amém. O texto básico de hoje está no capítulo 10 do livro de Daniel, um livro conhecidamente no mundo cristão, evangélico, pentecostal, como sendo um livro profético. Algumas pessoas têm reticências contra esse livro em relação à dificuldade de entendê-lo, mas a Bíblia explica-se por si própria, um pouco aqui, um pouco ali, não é isso? Em outra hipótese, algum livro auxiliar que possa conduzir você ao pensamento do que o autor da lição está querendo dizer. Sim, oração intercessória é uma arma poderosa e deve ser utilizada em todos os instantes da vida do cristão para interceder por si mesmo e por outras pessoas. Ela deve ser utilizada na batalha entre o bem e o mal, no conflito entre Cristo e Satanás, nós, suas criaturas, que desejamos ser arrebatados com Jesus aos céus um dia. Precisamos lançar mão dessa ferramenta para manter a nossa comunhão e a nossa fé alimentada em Jesus Cristo. Você deve se lembrar, o contexto é o seguinte, você deve se lembrar que o profeta Jeremias havia predito que o cativeiro do povo israelita duraria 70 anos, feito por Babilônia. Não é isso? O prazo estava chegando ao fim, quando Daniel já era um homem idoso. E nesse período, Babilônia, em 539, foi conquistada pelos medos e persas. Então, uma parte do povo voltou para Jerusalém. Não é isso? Na verdade, Daniel estava preocupado porque havia uma oposição grandiosa dos vizinhos da cidade de Jerusalém, sim, daqueles que não serviam a Deus, querendo impedir que a cidade fosse restabelecido, seu funcionamento pleno e normal, até porque, em memórias anteriores, Jerusalém dominou e conquistou, pelo poder e vontade de Deus, as nações ao redor. Daí a razão de que esses povos não desejassem que Jerusalém fosse restabelecida conforme a ordem que estava sendo dada pelo imperador dos persas. Daniel jejuou e orou por 3 semanas. Ele intercedeu fervorosamente pelo povo. No final desse período, um glorioso ser angelical apareceu a ele, é o que diz o texto da Bíblia. Eu vou pedir você agora para a gente ler o texto do verso 10 ao 14 para seguirmos com a meditação de hoje. Diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar-lhe comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Verso 12, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Verso 14, para encerrar. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Daniel estava sofrido para tentar compreender a visão que havia recebido e ele jejua e ora durante 3 semanas. Aqui está talvez a mais
solene lição do estudo bíblico de hoje. Muitos cristãos equivocadamente têm empreendido jejum e oração no interesse de realizar projetos pessoais, de ordem secular mesmo, ao que estamos referindo. Conquistar coisas, degraus em profissões, etc. Não há nada errado em orar e pedir a Deus de forma fervorosa por isso. Mas entenda, o exemplo que Daniel está deixando aqui é oração e jejum para compreender a palavra profética. Esse exemplo deveria ser seguido por todos nós. Quando não entendemos o que Deus deseja para nós na nossa vida e o que a Bíblia quer nos dizer em determinado assunto, deveríamos então nos fechar em jejum e oração, sem que isso seja propagado, divulgado entre familiares, etc. Só você e Deus, para recebermos iluminação do Espírito Santo a respeito da verdade que Ele nos quer dar. Essa é uma lição solene que precisamos aprender. Nós precisamos aprender a jejuar e orar, não para conseguir coisas, mas para vencer crises, especialmente as crises espirituais. Na segunda parte da lição, quem era o príncipe do rei da Pérsia? É a pergunta que não quer calar. Certamente não era Ciro, que era o rei do Império Persa. Nós estamos falando de algo sobrenatural. É mais provável que a expressão príncipe do reino da Pérsia represente o próprio Satanás, diz a lição. Jesus o chamou de príncipe do mundo. Se o príncipe da Pérsia representa Satanás, quem é Miguel? Essa é uma pergunta que tem dividido os cristãos ao longo de muitas décadas. Há um questionamento exatamente por esse texto de Daniel 10, quando nós lemos aqui, no verso 13, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, sugerindo que existem outros príncipes no mesmo nível desse príncipe Miguel aqui. Isso é uma questão de tradução. Outras traduções da Bíblia dizem que Miguel é o chefe dos príncipes dos céus. Não sei se para você fica alguma dúvida com relação à posição de que Miguel é o próprio Cristo, um título dado a ele quando ele está no comando dos exércitos do Senhor Deus, ou seja, todos os anjos em batalha. Foi nessa batalha, numa das principais batalhas que a Bíblia relata, a batalha no céu entre o dragão e Miguel, onde Miguel expulsou o dragão e seus anjos dos céus e eles foram lançados nessa terra onde vivem até hoje, disseminando pecado, ódio, discórdia, e os seus produtos são a morte. A lição segue dizendo: um estudo dessas passagens revela que Miguel, que significa quem é como Deus, é uma pergunta, e é outro termo para descrever Jesus, como comandante de todos os anjos. Veja, se o nome Miguel significa quem é como Deus, tirando Jesus Cristo, quem encaixa nessa resposta? Não fica ninguém a não ser o Espírito Santo. E no caso estamos nos referindo ao líder do exército do Senhor, que esse título é dado a Jesus Cristo em vários textos da palavra. Cristo é o eterno Filho de Deus, pré-existente, onipotente e divino. Uma de suas funções como comandante dos anjos é derrotar e finalmente destruir Satanás. Ele é um Salvador poderoso. Nenhuma de nossas orações passa despercebida. Sim, eu quero ler para você o comentário bíblico a respeito do título de Miguel que é dado a Jesus. Gostaria que você acompanhasse bem, porque não é um comentário pequeno, ele é cheio de nuances, mas ele esclarece o porquê que esse título só pode estar se referindo a Jesus Cristo. Diz assim: Miguel, que significa quem é como Deus, como uma pergunta, foi o nome de vários homens no Antigo Testamento. Contudo, é também o nome de uma pessoa celestial exaltada. O príncipe-chefe, segundo Daniel 10:13, que foi o verso que nós lemos aqui, alterando apenas a terminologia por causa da versão. Em outros textos, ele é apresentado como grande guardião de Daniel e de seu povo, o arcanjo que disputou com o diabo, conforme está escrito em Judas 9. E o comandante dos anjos do Senhor, que derrotou Satanás e seus anjos, expulsando-os do céu. Que é o texto que já lemos essa semana, Apocalipse 12, de 7 a 9, não é isso?
e houve uma batalha no céu e não se achou mais o lugar do dragão no céu e ele foi expulso. Foi o que nós lemos aqui. Portanto, parece que este Miguel é o príncipe do exército, ou seja, Cristo. O próprio Cristo poderia atuar como mensageiro, não necessariamente um ser criado. Ele poderia ter vindo conversar com Daniel e apresentar as razões para que ele entendesse a profecia. O comentário da lição de hoje vale a pena dividir? Sim, porque ele nos faz compreender melhor esse ponto de vista. O comentário da lição diz o seguinte: à medida que nossas orações ascendem ao trono de Deus, Jesus ordena que os anjos celestiais desçam instantaneamente à terra. Ele os capacita a repelir as forças do inferno, que lutam pela mente da pessoa por quem estamos intercedendo. Veja como a coisa é grandiosa. Se você ora por alguém que está sendo perseguido pelo inimigo, então um anjo celeste recebe a orientação divina para vir à terra, para proteger a pessoa alvo das suas orações intercessórias. Ele pode escolher Cristo ou Satanás. Nossas orações não forçam nem manipulam a vontade. Eles oferecem melhor oportunidade para a pessoa ver as questões claramente e dão a ela a maior vantagem de escolher a vida eterna. O comentário segue dizendo aqui, eu gostaria de destacar com você 3 polos. Diz o seguinte: o Evangelho de Marcos começa com uma descrição precisa da vida de oração de Jesus. Sim, uma vida de oração é um exercício de vitória para um cristão, porque ele vai interceder por si mesmo e vai interceder por outras pessoas, não é isso? E é mesmo quando as nossas orações são levadas aos céus que esse conflito cósmico invisível, ele se acirra de forma violenta, buscando que cada parte tenha o desejo de ganhar a alma que está em questão, certo? A escolha é sempre da criatura, aos apelos que recebem do bem ou do mal. 3 tópicos em relação a Jesus e o seu ministério de oração. Primeiro, ele separava tempo para orar. Muitas vezes, Cristo se levantava cedo para passar tempo sozinho com Deus na quietude. Olha que dica que Jesus Cristo deixou para nós. Ele acordava mais cedo do que talvez o habitual ou de outras pessoas da casa em que ele estava, e ali ele passava mais tempo em oração com Deus, onde a cidade está silenciosa, onde não há ruídos nem barulhos da lida do dia para distrair a mente e desconcentrar a oração. Segunda dica, ele tinha um lugar para orar. Jesus tinha seus lugares favoritos, onde podia comungar com o Pai, longe das atividades das multidões que com frequência o pressionavam, ou seja, Jesus se retirava. Você vê na Bíblia, ele vai para o jardim do Getsêmani, ele se retira até para o deserto para orar. Ele vai para locais onde as multidões não podem ainda encontrá-lo, pedir por um milagre, por uma cura. Sim, Jesus está se preparando para um dia de lutas, porque ele sabe que o conflito do bem e do mal é acirrado, é covarde. E terceira dica, as orações secretas de Jesus não eram necessariamente silenciosas. Olha que coisa bacana, a Bíblia diz isso, não é isso? Aqui está escrito, Jesus orou 3 vezes no Getsêmani. De acordo com o Evangelho de Mateus, ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. E aí começar a produzir as palavras que Jesus estava falando na oração. Ou seja, ele orava de uma forma que as pessoas podiam ouvir. Esse é um exercício maravilhoso. Por quê? Há aqui um contraponto. As pessoas dizem, não, eu não gosto de orar em voz alta porque Satanás vai ouvir o que eu estou pedindo, ele vai atrapalhar, ele vai trabalhar. É verdade. Mas quando você está orando só com a mente, a chance que você tem de dispersar o pensamento, de vaguear por aí, de entrar um tema de trabalho, de família, de saúde. Porque quando você está falando, você está ouvindo sua própria voz, então a sua atenção está sendo presa por você mesmo. E quando você está orando de forma silenciosa, com certeza já aconteceu com você, aconteceu comigo, com todo mundo, não é? Daqui a pouco você já está
falando coisa que não deveria falar, de repente você perde o pensamento, para no meio da oração, diz para Deus, olha, eu vou começar de novo. Não é isso? Sim, Jesus também tinha o exercício de orar em voz alta. Que fique para nós o exercício de Jesus Cristo, que possamos procurar locais especiais para orar por causa da quietude, que possamos acordar mais cedo para orarmos no momento onde a cidade, o movimento do bairro onde vivemos não vai nos atrapalhar, não é? Muito bem, vou encerrando por aqui, deixando você com 2 perguntas. Primeiro, como você vê a realidade do grande conflito em sua vida? Primeira coisa é admitir que ele existe, na verdade. Segunda pergunta, o que essa batalha lhe revela sobre as escolhas que você precisa fazer? Sabendo que é uma luta cósmica, sobrenatural, invisível entre o bem e o mal, pelo seu coração. Qual a conclusão que você chega em relação às escolhas que precisa fazer hoje? Ok, espero ver você amanhã para um novo estudo. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.